Pessoal, sobre softwares de topografia, tempos atrás eu já fiz um vídeo falando a respeito disso. E aí lá, eu me lembro que na ocasião eu coloquei, na capa, eu coloquei 4 softwares, né? E aí lá eu elenquei quais. Na verdade, sim, elenquei qual seria o melhor, mas fiquei o tempo inteiro em tela falando sobre um. Beleza, o que eu quero comentar? Um vídeo, vamos dizer assim, complementar a isso. E não é segredo para ninguém, vocês sabem que eu fiz alguns dos tutoriais da Topocad. E na ocasião daí, outras pessoas, outras empresas viram que eu estava fazendo os tutoriais para a empresa Topocad e aí ficaram, né, ali me marinando para me chamar para fazer os seus. E aí acabou que não aconteceu porque, enfim, não sei se é uma questão de mercado ou o que, fiquei sem feedback. Então, por várias vezes me coloquei à disposição para falar a respeito e ficava no vácuo. Depois até acabei perguntando os valores, porque daí também me coloquei à disposição para vender o software. E só negativa. Simplesmente me ignoraram. E também tem um outro desalinhamento agora, que eu vou comentar com vocês, que também tem a ver aí com os softwares, para que vocês saibam, que é uma questão de geração, vamos dizer assim, né? Que hoje em dia a gente sabe, tem um aparelho aqui, um dispositivo. Se tu não consegue atender uma ligação, o que você espera? Se a pessoa tem um WhatsApp, ela vai lá, escreve ou manda um áudio, depois quando tu puder tu ouve, né? Mas é assim, as pessoas, elas têm, dependendo da geração, elas têm uma dificuldade em compreender isso. Aí elas te forçam a, tu tem que ou mandar e-mail, se mandar texto em WhatsApp tem que ser super curto, áudio é pecado mortal. Eu, cara, facilita a minha vida também, né? Eu tô falando de 2 softwares diferentes, tá? Um aconteceu com uma empresa, outro aconteceu com outra. E aí eu, cara, eu quero discutir a respeito, quero fazer a demanda aí, só que eu preciso que facilite a vida, né? Enfim, aí acabou que eu saí como ruim, como sempre. Em todas as ocasiões eu saí como uma pessoa que, é, vamos dizer assim, que da minha geração é equivocada, é errada, uma geração inferior, e não existe isso. Eu sou talvez das últimas gerações, que é a Millennium, que é confundida com geração posterior, porque tem duas, né, posteriores. A Alpha, que é os de 2013 pra cá, que é a criançada. Basicamente é a criançada hoje. Tem a galera que aí tá perto dos 30, mas não chegou. Eu tô perto dos 40. E essa galera que tá perto dos 30, que é a geração, acho que é Z. Eu sou a Y, que é Millennium, se eu não me engano. Também é uma frescura de sigla, mas eu sei que eu sou Millennium, por causa da época. Eu sou nascido nos anos 80, criação dos anos 90, de levar tapa na cara quando tava errado e que nem disse pra minha mãe já várias vezes, agradeço que levei porrada assim. Apesar de alguns psicólogos dizer que tá errado, claro que houveram alguns traumas de alguma coisa, mas cara, como disse um dia minha mãe, o que tu prefere? Eu bater em ti ou um dia tu ser enfiado pra dentro de um camburão da polícia porque tu fez merda e eu não te corrigi? Na hora, cara. Na minha opinião, com aquele argumento ali, minha mãe se tornou tipo um general, deu bater continência. Dali pra frente, cara, tem total razão. Eu prefiro 1000 vezes levar 700 coice na bunda dela, mas ser um cara, um cidadão de bem. Pronto. Só aí já mata essa, já desmistifica essa coisa aí. Né? E aí eu tive que ouvir bobagem, né? E aí detalhe, sempre eu tô errado. Sempre eu tô errado, por quê? Porque eu não sigo. Foi estabelecido um monte de regra das coisas, né? Mas eu que errei. Eu que não cumpri. Enfim. Para entendedores, entendedores entenderão. Então eu vou dar um gole agora. E a água, tá, gente? Sexta-feira à noite, 8 horas eu tô gravando e tô tomando água. Não sou cachaceiro, não. Vamos lá. E a outra empresa ficou no papo de que ia fazer e tal. Só que assim, em vez de sentar comigo um dia, fazer uma reunião e dizer, Fraga, não vai rolar, cara. Sei lá, por grana. Nem que mentissem pra mim. Mas não fica enrolando as pessoas. Senta com o cara, conversa. Troca uma ideia. Diz o porquê. Conta, fala a real. Não, preferir deixar assim no vácuo, tá? Não falar o porquê. E claro, eu não torço para que as empresas fechem, muito pelo contrário. Gente, eu tenho uma nano empresa de um homem só, né? Prestei serviço já para uma cacetada de gente, graças a Deus tem boa reputação, né? Tem muito mais gente que vai com a minha cara do que me odeia, mas é óbvio. Tem gente, cara, que só pelo fato de tu abrir a boca vai olhar, cara, é mais trouxa esse aí. Normal, tá? Tem gente que não aguentou os 5 minutos aqui de vídeo e caiu fora. Ah, que eu quero olhar esse careca aí retardado? E tá tudo bem, faz parte do game. É assim que é a vida. Mas aí o que eu queria comentar de software para vocês, gerando todo esse background. Né? Cara, eu vejo, por exemplo, muita gente reclamando. Compra um software barato, tá? E agora eu tenho que puxar a brasa pro lado da Topocad, porque comparado com os outros, cara,
Não tem como, bota na balança, tá? Me desculpa métrica topo aí. Eu sei que vocês têm todo aquele histórico lá com topo EVN. É uma baita ferramenta? Claro que é. É óbvio que é uma baita ferramenta. Eles, como não precisam de mim, é óbvio que eles nunca vão me contratar pra fazer tutorial. Por quê? Porque eles têm lá a menina que faz o... A menina e o outro rapaz lá que eu não... Eu até sei o nome dele, lembrei. Mas eu não sei se eu posso citar ou não. Vou falar da marca porque é um baita software. É um software competente. Já pude trabalhar com ele em 3 ocasiões. Uma delas eu trabalhava numa empresa que vendia equipamentos, nas outras 2 eu usei o software, eu paguei para usar. E numa delas eu consegui ficar o 2º ano também, né? Só que daí, quando tu bota na ponta do lápis, dependendo da demanda de trabalho que tu tem, e aí, para quem olhou o último vídeo onde eu falo sobre as mentiras da topografia, vocês sabem, dependendo da região onde tu tá, se tu não tiver uma cacetada de demanda, ou se é um lugar que sabe pagar, que sabe valorizar o profissional da topografia, não tem como pagar o software. E aí assim, tu fica pagando um software de aluguel. Então, esse é o problema dos softwares hoje. A maioria deles está arrumando para ser um software de aluguel. Tu não compra a licença e ela é tua. Então até tem que pontuar aí. Por exemplo, tem uma ferramenta CAD com a qual eu trabalho, que eu comprei em 2022, se eu não estou enganado, e eu consegui hoje em dia ter a oportunidade de vender o software também. Aí eu falo pra galera, larga de mão a outra marca, aquela que é a mais conhecida, porque virou um CAD de aluguel. E o pessoal fica irritado. Aí eles compram aqueles softwares ditos, né, da marca líder, onde os caras estão vendendo a 300 pila aí, 300 e pouco, 400. Cara, aquilo ali tem um sério risco, uma grande chance daquilo ali ser um troço fake. Ou tem cara que na cara dura, ele diz, instalo pra você software original a R$ 150. Cara, não é. Desculpa, não é. É um técnico que ele vai lá, vai bloquear o firewall. Olha bem, tô até falando pra vocês como é que é o processo. Motivo. Todo mundo um dia já usou ou já viu alguém usando um CAD de tapa-olho, tá? Então não é novidade. Tinha uma prefeitura que eu fiquei sabendo que usava CAD pirata. Prefeitura, órgão público. O que dirá técnico? Eu, graças a Deus, eu tenho aqui as minhas licenças, tá? Tudo autorizadinho, bonitinho, conforme manda o figurino. Bom, e aí o que eu tenho que pontuar pra vocês? TopoCAD. Todo mundo aqui tece crítica, tem gente que fala comigo lá no WhatsApp, e isso já passei para a própria direção. A própria direção sabe, o atendimento é esquisito, para não dizer outra coisa. É esquisito. Muita gente reclama, o pessoal chove comentário ali, cara, fala com o fulano lá, porque, pô, tu liga para ele, parece que tá fazendo um favor. Parece que tu tá devendo e que tu tá pedindo um favor. E não, eu tô lá para comprar, tô lá para pedir ajuda e tal. Só que eu entendo também, né, a questão lá de quem atende, é muita ligação, é muita gente e o pessoal não dá conta, né? Então tem que ter essa ressalva aí. Ou seja, tá? Eu respeito a empresa, as pessoas envolvidas, entendo a dificuldade que elas passam, mas eu na contrapartida eu também ali tenho as coisas que eu gostaria que mudassem. Porque assim, né? Sempre se espera que só um lado mude, né? E às vezes de ambas as partes tem que haver um equilíbrio na coisa. Para a coisa se equalizar, dos dois lados tem que haver respeito e cedida, né? É que nem um casamento, cara. Tá? Não adianta. Vocês aí sabem. Vai dividir teto com alguém. O que tu vai ver? Tem mais virtude do que coisas que pra ti são defeito? Porque na verdade não é defeito. É a mania que a outra pessoa tem que tu é obrigado a conviver. Então assim, tu pesa. Tem mais virtude do que defeito. Tu fica com as virtudes. Ponto. E eu, desculpa, tá? Mas eu tenho um monte de virtude. Tenho várias. Como, por exemplo, ser um bom orador. Eu consigo ser um bom entertainment se precisar. Só que eu sei que o software, para se sustentar, ele precisa não só disso. Ele precisa da ação, né? Para que ele aconteça. E aí, dada essa informação, gente, eu tenho que mais uma vez pontuar para vocês. Métrica Topo, baita software. Só que pro mercado atual, tá ficando caro. Ele tem muita ferramenta, muito recurso. Em georreferenciamento ele precisa evoluir, porque o TopoCAD no georreferenciamento ele é melhor. Ele embarca textos ali melhor. TXT, ele tem, como é que eu vou dizer? O TopoCAD hoje para georreferenciamento, isso os próprios técnicos falam e eu também admiro isso. Tu vai lá e tabula do jeito que tu quer e tem opções de importação muito mais amplas, né? E aí o resto é cuidado dos pontos, né? E translado. Isso é conhecimento do técnico. O software também não tem que fazer tudo. Tem coisas que o técnico tem que parar ele lá, olhar e conferir, né?
Vocês não querem... Tipo, vamos falar bem a verdade. Tem gente que gostaria que tu apertasse um botão e o desenho saísse pronto. Nós vamos chegar a esse nível em algum momento, mas isso ainda não acontece. Tu ainda tem que fazer algumas operações. O software não tem ainda a obrigação de ser tão autônomo. Não hoje. Em 10 anos eu acho que vai acontecer isso, 15, estourando. E se o ramo não se transformar e não virar tudo robô dentro do mato aí, ou das áreas para medir. Mas isso é papo pra meio que Minority Report, meio que Black Mirror, aí não vem ao caso aqui. E aí falando dos outros softwares, cara, tem softwares muito bons, como por exemplo esse que o pessoal não me deu feedback, nem para me mandar tomar no nariz. O software é bom, só que ele custa em uma variação entre 1.000 e pouco a 5.000, dependendo de como vai estar o câmbio daqui para frente, tá? Tem ali algumas ocasiões que ele tá girando entre 2.000 a 3.000 e pouco, tá? Baita software. Layout, funções, aquele que faz a prancha num capricho assim, ó. Filé. Ele sai de um jeito assim que eu olho, eu não consigo projetar uma prancha rápido com essa qualidade. E aquele software faz, só que eu não vou citar o nome agora. Motivo. Eu falei, enfim, quis que o pessoal me chamasse para fazer e acabaram... Assim, o problema não é o roer a corda, o problema é não dar feedback. É não parar e conversar com o cara, não aconteceu por tal motivo. Porque daí eu tiraria meu cavalo da chuva e não ficaria lá. Até porque chega uma hora que fica chato, né? É tipo quando na época que se cortejava uma menina, nem sei como é que se fala hoje em dia pra não ser preso, né? Mas na época que se cortejava, cara, na terceira vez em que tu ia lá falar com a guria te dizia não, tu mandava merda e tudo bem. E todo mundo ficava bem. Hoje em dia, meu Deus, né? Fala isso aí, tanto que eu falar isso é polêmico hoje. Né? Elas podem xingar a gente de tudo, mas se tu é o Shed maravilhoso, aquele perfumado com a estampa do fulano de tal lá, o Superman, esse pode chegar a subiar, piscar, que daí não dá cadeia, né? Agora o cara que é uma latinha aqui de Bolsa Família, que não é, né? Quem tem cara de Bolsa Família, né? Esses aí, ela olha assim, mas que tu quer, ó? E aí Deus o livre se tu falar alguma coisa, né? Tu vai dormir lá pra ver o sol quadrado. E, gente, aí eu teci todos esses comentários aí pra vocês, pra mais uma vez pontuar, e não tô enchendo linguiça, eu quis contar histórias hoje pra vocês. Pra vocês entenderem que, juntando com o vídeo anterior, vocês veem que vida de topografia, agrimensura, é bem mais dura do que o pessoal fala. Tá, mas vamos lá, a gente vence as barreiras à medida que bota a cara pra tapa, vamos dizer assim, né? Bota a cara no game. Ou vira a outra face, uau, né? Quem falou isso foi Jesus. Mas aí, o software que ele é bom, ele é aquele que cabe no teu bolso. Ele é aquele que não necessita de muitas atualizações, né? Ou seja, que não tem atualizações, tipo, para todo ano tu ter que comprar a versão nova. Ele é aquele que tu compra a licença e ela é vitalícia. Então, o melhor software que tu vai utilizar é aquele que o teu bolso permite. E eu vejo gente discutindo que, eu gosto do DataGeosys, tá? Eu gosto do Métrica. Eu gosto do Autotopo. Eu gosto do Doom Topografia. Olha aí, ó, mencionando outro que talvez muitos não conheçam. Eu gosto do Topocad. Cara, eu vou dizer pra vocês, todos eles eu acho incrível. Eu ia falar um palavrão, mas não. Eu ia falar aquele que é com F. Todos eles eu acho incrível numa ponta e ruim em outra. Todos. Quer dizer, o Autotopo não, porque eu não cheguei a usar tudo dele. Não cheguei a usar, manusear ele, manejar ele por completo, assim, de pegar desde os pontos e fazer uma prancha. Não cheguei. Mas assim, o que eu vi de layout e o que eu vi a prancha produzida me surpreendeu. Muito bom. Mas o Topocad também consegue fazer uma prancha legal. Consegue? Vai da pecinha que tá atrás. É o cara que tá aqui, ó, na frente do teclado. Saber os comandos. Aí tu deita e rola. Tu faz prancha bonita. Que nesses dias, teve um cara que perguntou assim, mas e a malha no Topocad ela é cruzada. Aí eles ficam doidos lá no grupo perguntando as coisas, né? Querendo que eu dê um macete. Eu, cara, desculpa. Isso é tempo de cabeça debruçada em frente ao PC. Eu sei ensinar. Aí os caras ficam, qual é que é o hack? Qual é que é o hack? Ou seja, qual é a dica? Qual é o truque? Conhecimento. E aí, como eu digo pra vocês, quando vocês vendem o trabalho de vocês, a hora de vocês, o que vocês estão vendendo pro cliente? Não é o que vocês sabem entregar? Por que eu tenho que entregar o meu conhecimento de graça? Aí tem uns malucos lá
que às vezes dá vontade de mandar tomar o cara no nariz, sabe? Mas aí eu vou me indispor com o resto do grupo que acha que a gente tem que ficar compartilhando o conhecimento. Cara, o conhecimento ele deve ser compartilhado. Depende pra quem. Depende com quem. Ficar compartilhando tudo que é conhecimento, assim, a Deus dará à toa, pra daí tu montar um tubarão pra concorrer contigo, sabendo que o cara é um lorpa, que ele vende o serviço a 1/5 do valor e ele vai competir contigo, pra daí a peça técnica que ele vai entregar toda errada, vai ter o mesmo padrão de qualidade de desenho que o teu? Negativo. Me desculpe, isso é burrice. Isso é burrice grave. E aí por isso que eu teço esse comentário aqui a vocês. Cara, eu não tenho obrigação nenhuma de espalhar o conhecimento que eu tenho que é específico. Ele tá ali na minha caixinha, no meu quadradinho. Tem gente que sabe mais, mas vai ver se esses caras já não estão por aí dando aula ou fazendo seus cursos. E outra, já me pediram, cara, faz um curso que ensine as pessoas a como montar o seu curso. Tem um monte de cara que tá doido para pegar essa fatia do mercado aí de tráfego pago e botar aí seus cursos a vender no Instagram e afins da vida aí. E tá doido para saber o que eu sei fazer lá. De colocar uma landing page, que é uma página de venda, para quem não sabe. Como colocar o curso lá dentro. Né? E sinceramente, cara, dependendo aí, se eu tiver algum tipo de engajamento nesses vídeos, nesse aqui no anterior, se as pessoas perguntarem, entrarem em contato, eu tenho aí 2 números para contato. Um que é focado em topografia, e aí, óbvio, tu pode falar também de curso, e o outro que é focado somente nos cursos. Motivo, eu tenho um outro canal de CAD, que não vem o caso eu citar aqui, né? Procurem porque eu vou deixar uma pista por aí no canal, mas é para quem quer o curso gratuito básico de CAD. Só que daí assim, cara, ajuda o produtor de conteúdo. Se eu vou te ensinar a fazer o beabá básico, não o intermediário e não o avançado, básico. Compra um curso lá, cara, pra dar uma moral pro criador de conteúdo. Porque que nem eu falei pra vocês, cara, por que que eu, que tenho um conhecimento específico que vocês precisam, eu tenho que ficar largando o hack pra vocês de graça? Faz sentido? Vocês, sabendo uma coisa, vocês vão ficar compartilhando, vou compartilhar conhecimento, eu olho... Não, cara, daí todo mundo fica assim, mordido, ficam brabo ainda. Ninguém solta nada aqui nesse grupo. Cara, tem um grupo lá de suporte colaborativo, querem lá entrar naquele, só que daquele lá é uma balbúrdia. Todo mundo falando um monte de bobagem no meio do negócio. Eu olho, tem um besta lá que, pelo amor de Deus, né? O cara mais imbecil aquele. Tanto que do meu grupo eu falei com o cara por 2 vezes, ele cagou pra mim, eu expulsei ele sem... Tipo, ainda dei muita oportunidade de falar com o cara 2 vezes. É imbecil, por quê? Porque ele acha que ele pode fazer brincadeira com todo mundo, sabendo que as pessoas lá, elas levam a sério o que se fala. Né? E assim, até entendo que o cara tenha bom humor. Faz sentido, né? Eu também gosto de leveza. Tanto que, às vezes, eu tento falar aqui de um jeito mais leve. Né? E, às vezes, eu sou áspero para alguns. Mas não é, que falar a verdade no Brasil dói. Falar verdades, as pessoas ficam doloridas. Mas eu pergunto para vocês, vamos lá. Vamos falar bem a real. Eu, que tô aqui falando de software para vocês, que fiz tutoriais para uma empresa, pretendo seguir se tudo der certo, mas também se não der para seguir, ok, vida que segue. E tô aqui, algumas vezes eu despejei conteúdos aqui gratuito. Nas outras, eu peço encarecidamente para vocês. Também ajudem aqui o produtor de conteúdo. Porque daí agora eu devolvo para vocês a pergunta. Vocês vieram aqui atrás de qual software é o melhor. Custa ajudar o cara que está tentando passar para vocês um conhecimento específico, da mesma maneira como vocês são procurados pelos clientes de vocês e eles contratam o serviço de vocês, cara, contrate o meu. Não vem aqui pegar hack gratuito. Porque eu já fiz vários vídeos aqui onde eu até larguei coisas assim, por exemplo, da norma 17047. É claro que eu não falei tudo dela, mas eu fiz uns pequenos resumos aqui. Muita gente, como eu fiz o vídeo bem no início, eu peguei um hype muito legal ali. E aí, hoje, as pessoas, elas ficam aí criticando. Mas aí eu penso o seguinte, cara, compra microfone de R$600, uma webcam de 400. Isso o preço na época, nem sei quanto é que tá hoje. Gasta aí na tua máquina aí uns 10 mil, que nem eu. Tem aí 2 monitores, tá? Que esse aqui eu comprei em 2016, é uma tela. Isso que tá mandando a luz aqui é uma TV, na verdade, de 32 polegadas que eu uso como monitor. Tem uma outra aqui quadrada 17 por 17. Monta todo esse setup aqui com a grana que tu tem, que dá quase um carro, dá quase um Celta 2011. E aí tu vai lá e começa a espalhar teu conteúdo de graça. Não se sustenta, cara. Não se sustenta, a conta não fecha. Então, eu sei, vocês vieram aqui pra ouvir eu falando a respeito de software de novo. Mas assim, eu já tenho um vídeo que eu falei a respeito.
O melhor software é aquele que cabe no teu bolso. O conhecimento, ele não tem que ser espalhado de graça. Porque alguém um dia se debruçou lá para ler os livros, para ensinar. Esse cara teve que fazer um monte de conta e aprender coisas. Aí chegou na hora dele botar a bunda dele em cima de uma cadeira e diante de uma mesa, diante de algumas pessoas que ele nunca viu na vida e que desde o primeiro momento começaram a tecer críticas daquela persona, ele teve que ir lá ter a paciência de um sacerdote e ensinar. Pessoas que ele via no grão do olho, bah, fulano é falso, ciclano tá debochando de mim pelas costas, mas tu tem que ensinar, tem que ser profissional. Aí essa galera gastou uma baba de dinheiro, 25, 30, 60 mil, sei lá, no curso. Depois vai lá, compra 100 mil em equipamento. Depois, compra uma máquina de, sei lá, 15, 20 mil, setup. Não é o preço da minha, é um pouco abaixo disso, tá? Mas é coisa pra caramba. Se for colocar na ponta do lápis somado o tempo, é coisa pra caramba. E aí eu tenho que vir aqui e falar as coisas de graça pra vocês, cara? Ah, ninguém solta nada no grupo. Vão se catar, meu. Então agora eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu vou contratar o serviço de cada um que tá no grupo. Tá? Vou contratar. E eu não vou pagar. Eu vou pegar e vou chegar com um saco de bala. Igual quando o cara ia no mercado, quando era guri, eles te davam bala de troco. Vocês vão querer? É isso.